Bom, estamos retornando aqui. Vamos retornando aí, gente. Nós vamos retornando. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Essa é a parte 2, Direito Penal 1 de amanhã. Por isso nós vamos retornar. Gente, vamos aqui só recapitular aqui rapidinho, tá? Antes da gente seguir com esse que é o quinto desdobramento. Então, vamos colocar aqui. Princípio da legalidade e seus desdobramentos. Vírgula. Que são 6. Sempre com o título não há crime ou contravenção penal, vírgula, nem pena ou medida de segurança, vírgula, só muda o final. No primeiro, acrescenta-se sem lei, vírgula. No segundo, acrescenta-se sem lei anterior, vírgula. No terceiro, sem lei escrita, vírgula. No quarto, sem lei estrita, vírgula. No quinto, acrescenta-se sem lei certa. Então, gente, nós estamos dentro dos desdobramentos do princípio da legalidade, só situando vocês, tá? Dentro do princípio da legalidade, nós estamos. Legal? Aí nós temos desdobramentos, que são 6. O título é o mesmo para todos os desdobramentos. Não há crime, nem contravenção penal, nem pena ou medida de segurança. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, pontinhos. No primeiro, acrescentas a tudo isso aqui, ó, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei. No primeiro, você acrescenta isso. E já estudou isso aí. Repete tudo isso aqui, ó. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, no primeiro desdobramento, sem lei. No segundo, você vai acrescentar sem lei anterior. Princípio da legalidade, no primeiro, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei. Primeiro desdobramento. No segundo desdobramento,
Não há crime ou contravenção penal sem pena, nem pena, perdão, não há crime ou contravenção penal nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. E aí nós já temos aqui o princípio da anterioridade, que a gente já viu, um dos lei escrita. No primeiro, nós temos o subprincípio da reserva legal. No primeiro, nós temos o subprincípio da reserva legal. Esse primeiro aqui. No segundo, nós temos o princípio da anterioridade. No quarto, sem lei estrita. Ou restrita, ou certa. No quinto, sem lei certa. Então, por aí nós temos, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei certa. E aí, este quinto dá o desdobramento do o quinto vai dar o desdobramento do princípio da taxatividade ou da determinação. É dirigido à pessoa do legislador, exigindo dos tipos penais clareza, vírgula, não devendo deixar margens a dúvidas, vírgula, de modo a permitir a todos o pleno entendimento do tipo criado. Então, esse é o princípio da taxatividade. O quinto já tem um subprincípio da taxatividade ou da determinação. É dirigido ao legislador. Tipos penais, gente. O que é o tipo penal? Vamos lá. Tipos penais, o que é, gente? Vamos lá? Todo mundo agora aí, o que é o tipo penal? O que é esse tipo penal? Um fato ilícito em que o Código ou a lei, portanto, implica na combinação de uma pena. Perfeito. Mas só para melhorar um pouco. O tipo penal é uma situação da vida real, situação da vida real, que é enquadrada pelo legislador como crime, devendo ter uma descrição e uma sanção. Certinho? Tipos penais. Clareza. Então, quando ele fala do princípio da taxatividade ou da determinação,
é a clareza. Não devemos deixar margens a dúvidas, de modo a permitir a todos o pleno entendimento do tipo criado. É dirigido ao legislador. Diga, meu querido, alguém perguntar aí, abrir o microfone aí. Vamos lá, gente? Quem abriu o microfone? Assim nos diz o professor Andreas Eisele. A linguagem é um meio comunicativo, cujas possibilidades são limitadas, porque a precisão semântica da interpretação não é absoluta. Portanto, sempre há um âmbito de imprevisibilidade de sentido decorrente da ambiguidade ou da vagueza dos conceitos. Ambiguidade é conceito duplo, que dá várias interpretações, dúbio, né? E da vagueza, ou seja, vago, motivo pelo qual a segurança jurídica proporcionada pela legalidade é somente relativa. Por isso, na técnica legislativa, se enfrenta uma dificuldade peculiar ao elaborar o texto legal. Ou seja, nós já explicamos, principalmente o preceito primário. Gente, o que é o preceito primário no tipo penal? Desliga o microfone aí. Quem não for falar, desliga o microfone, tá bom? O que é o preceito primário, gente, no tipo legal? É o início de tudo, professor? O preceito primário. É a base. O preceito primário é a descrição do fato considerado criminoso. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém é preceito primário. Vamos ao homicídio, para vocês entenderem? Eu já expliquei isso, gente. Precisa fazer uma leitura para ficar cobra nisso aí. Porque quando chegar no 2, aí se perde todo. Aí o que acontece? O preceito primário, ele é, por exemplo, no homicídio. O homicídio simples. Está lá no Código Penal, artigo 121. Vocês têm que ter um Código Penal já. Matar alguém é o preceito primário do homicídio simples. Matar alguém. É a descrição do fato da vida real enquadrado na norma penal, no tipo formal. Matar alguém é o preceito primário. Preceito secundário, pena, a sanção de 6 a 20 anos. E o nome iuris ou título é homicídio simples. Então, 3 partes importantes do tipo penal. O nome iuris, o preceito primário e o preceito secundário. Legal? Entendido aí? Então, o princípio da legalidade é somente relativo. Por isso, na técnica legislativa se enfrenta uma dificuldade peculiar ao elaborar o texto legal, preceito, principalmente o preceito primário, porque as formulações devem ser estruturadas de forma suficientemente aberta, de forma geral, para que possam ser adaptadas a casos futuros ainda objetivamente desconhecidos. Então, não pode entender, gente? Casos futuros ainda objetivamente desconhecidos. O legislador está fazendo aqui um tipo penal que ele pode já ter visto na prática, ou ele pode não ter visto na prática ainda. O legislador que está criando um tipo penal agora, eu e vocês, nós somos o Congresso Nacional e vamos criar um tipo penal. A gente pode ter visto já esse tipo penal na prática, na vida real, ou pode não ter visto. Estamos criando algo que seja abstrato. Por isso temos que ser numa linguagem precisa, taxativa, determinada. Eis aí o princípio da lei certa. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei certa. Tem que se ter certeza no que está escrito na lei. Não pode dar dubiedade, não pode dar o que ele chama aqui, o professor Andreas Eisele, não pode dar vagueza de conceitos, principalmente no preceito primário.
Porque no preceito secundário é mais números, então existe mais uma facilidade de certeza. Mas no preceito primário é o dizer linguajar, da linguagem nossa. Então tem que ter o preceito primário correto. Então ele diz aqui, o professor Andreas Eisele, ele nos diz que, por isso, na técnica legislativa, se enfrenta uma dificuldade peculiar ao elaborar o texto legal, o preceito, porque as formulações devem ser estruturadas de forma suficientemente aberta, geral, para que possam ser adaptadas a casos futuros, ainda objetivamente desconhecidos em tese, mas idealmente previstos. Então, uma coisa ideal, que ele prevê algo abstrato, mas idealmente previstos, em decorrência da dinâmica histórica, ao mesmo tempo em que seu conteúdo deve ser estabelecido de forma suficientemente fechado. Ó, importante esses termos aqui. Ou seja, determinado, para que seja estendido a casos conscientemente excluídos. É que nos diz o professor Andrés. Vamos lá aqui. Professor, desculpa interromper o senhor. É porque está mudo para todo mundo.
Som, testando, som. Beleza. Beleza, voltou agora? Sabe o que foi? Voltou. Muito simples. Eu passando esse mouse aqui, não sei carga d'água, eu passei aqui no som. Muito simples. Não sei por quê. Primeira coisa a observar é se esse som tá ligado. Já aprendi esse macete. Porque eu fui lá, vocês viram aí, né? Você estava com a tela ligada e o som do computador tá funcionando normal. E principalmente da webcam. Mas vamos retornar, beleza. Então eu estava lendo aqui para vocês, o professor, aí vocês estavam vendo, né, o professor Andréas Eisele, estavam vendo, gente, isso aí? Tá todo mundo acompanhando? O professor? Sim. Daqui por diante todo mundo acompanhou, né? Beleza. Tem que ter aliás, não é nem passar aqui, ó. Ó, estão vendo aqui agora, ó. Aqui, ó. Você passar aqui, parar, ó. Ou aqui será para o som, ó. Às vezes essa manipulação aqui, ó, tem que ter muito cuidado. Tem que ter uma atenção danada, tá vendo o que eu tô falando? Você passar por aqui, você pode dar uma parada aqui no seu som sem querer. Eu devo ter passado de lá para cá com o mouse e eu mesmo fiz isso. O professor Andréas Eisele nos diz em verbes. A linguagem é um meio comunicativo, cujas possibilidades são limitadas. Porém, não poderemos entrar são limitadas, porém não poderemos entrar no âmbito da ambiguidade ou vagueza. O que é que significa aqui, gente? Ambiguidade ou vagueza significa que você não pode ficar com uma linguagem ambígua, de duplo sentido, de dupla interpretação. E vagueza significa vaga, linguagem vaga. A segurança jurídica exige a legalidade, que se torna relativa com referência à interpretação do tipo penal. A legalidade se relativiza quando entra a interpretação do tipo penal. E desculpem aqui, eu tenho que falar na verdade. Vocês estão iniciando, mas tem que saber da verdade. Quando se vai julgar, não é só interpretação. Se julga também pelo CPF. Deixa eu calar minha boca, né, não? A técnica legislativa encontra dificuldades a elaborar os preceitos primários do tipo penal. O que são os preceitos primários do tipo penal, gente? Bora lá! O que são os preceitos primários do tipo penal, gente? Bora lá! É a descrição, professor. É a descrição de um fato da vida real. De um fato. Que pode ser enquadrado naquele tipo e que pode gerar responsabilização penal. Certo? É a descrição de um fato da vida real que pode, que ao ser enquadrado, que pode ser enquadrado, e ao ser enquadrado naquele tipo, será responsabilizado o seu autor delitivo. Né? Fica bonito, né? E deve evitar formulações abertas em geral. Formulações amplas, abertas, que dê sentido vago. Né? Falar de forma vaga, sem precisão. Se você quiser aprender o que é forma vaga ou sem precisão, você liga a televisão e ouve os políticos falarem. Vocês vão ver que eles falam vago e sem precisão. Por exemplo, a economia. Como é que o ministro fala? Olha, se houver uma subida, um pico da economia a nível de dólar, poderemos perder uma reserva, mas essa reserva não é perdida, porque ela já está lá, já foi reintegrada. Como ela foi reintegrada, ela saiu nossa linha de contingência, mas ela entrou também na zona do produto interno bruto. Mas ela sai também do produto interno bruto e essa soma não bate do produto interno bruto com essa contingência. Mas essa contingência está lá,
ela existe, esse pico pode acontecer, e no final das contas tudo vai tentar se reorganizar, porém pode haver uma desorganização. Vocês entenderam o que eu falei? Alguém entendeu? Não. Então, se você ouvir os nossos políticos falando, vocês não entendem nada e é proposital que eles falam assim, tá bom? Sem entender nada. Alguns outros, sem nenhum comentário aqui político partidário, mas como professor educador eu tenho que falar, alguns outros falam loucuras. A Terra é plana. E aí, comprovadamente que a Terra é redonda e que gira em torno do Sol, vai dizer que a Terra é plana e acabou. Quem quiser seguir, siga. O que pode fazer? O cara vai seguir a ignorância? Aí vai dizer, vou seguir a ignorância contra os outros que são corruptos. Fica esse dilema, e esse dilema deixa para lá. Vamos continuar. Entendeu? Então fica complicado, né? Ou você segue uma pessoa louca que fala loucuras, ou segue uma pessoa corrupta que não fala loucura, mas é corrupta. Então você fica na dualidade. Ou então você vai para uma terceira linha, limpa todo mundo, tira todo mundo, tá aí. Fica ninguém. Ninguém. Nem filho, ninguém. Fica todo mundo. Sai todo mundo, começa tudo do zero. Vamos lá, prosseguindo. Então, deve evitar formulações abertas e gerais, melhor adaptando aos casos futuros. Tem que ser preciso. Por exemplo, o artigo do Código Penal. Matar alguém é preciso, gente? O que vocês acharam? Está dentro do princípio da taxatividade ou da determinação? Tá, gente? Matar alguém, tá? Vamos lá, gente. Todo mundo ouvindo? Qualquer coisa me fala. Matar alguém, tá? Então, matar alguém é taxativo. Matar alguém é determinado. Morte, a gente sabe o que é. Alguém, a gente sabe o que é. Então, a coisa precisa que nós precisamos no tipo penal, e esse princípio é direcionado justamente para os legisladores, é para dizer que eles têm que fazer a lei clara. A lei penal, principalmente. Então, prosseguindo aqui, adaptando aos casos futuros. Não é? Ainda que esses casos futuros não tenham sido objetivamente conhecidos, vírgula, mas idealmente previsíveis, em decorrência da dinâmica histórica. Ao mesmo tempo em que seu conteúdo deve ser estabelecido de forma suficientemente fechado, vírgula, determinado, para que não seja estendido a casos conscientemente excluídos. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que você não quer estender um tipo que o legislador criou a fatos que ele conscientemente excluiu, mas pela interpretação ele pode chegar lá. Ficou bem claro, gente, aí? Aí vem o professor Luiz Luizzi. O professor Luiz Luizzi nos diz que, sem o princípio da legalidade, não alcançaríamos o objetivo do direito penal. Pois de nada valeria a anterioridade da lei, vírgula, a reserva legal, se essa lei não estiver dotada de clareza necessária e indispensável para sua aplicação, sem arbítrio, bem como sem redução do seu conteúdo exato, evitando variabilidades subjetivas das mesmas.
Certo, gente? Então, o professor Luiz nos diz que sem o princípio da legalidade, não alcançaremos o objetivo do direito penal. De nada valeria a anterioridade da lei penal, a reserva legal, se essa lei não estiver dotada de clareza necessária, indispensável para a sua aplicação sem arbítrio, bem como sem redução do seu conteúdo exato, evitando variabilidades subjetivas das mesmas. Ela variar de forma subjetiva e não alcançar. Então, gente, esse princípio aí, ó, que é o taxatividade ou determinação. Ele se torna tão importante, ele é um desdobramento do princípio da legalidade, e se torna tão importante como o princípio da anterioridade, se torna tão importante como o princípio da reserva legal, e se torna tão importante quanto o princípio do qual ele foi desdobrado, que é o princípio da legalidade. Certinho, gente? Tudo beleza aí? Ficou alguma dúvida? Podemos continuar? Podemos continuar. Como exemplo do tipo vago, incerto, temos o artigo 9º da Lei 7.170 de 83, que estabelece pena de reclusão de 4 a 20 anos para a conduta de tentar submeter o território nacional, parte dele, ao domínio ou à soberania de outro país. Tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. É o artigo 9º da Lei 7.170 de 93. Note que o texto da lei é genérico, impreciso, ferindo o princípio da taxatividade. Que tipo de conduta pode caracterizar tentativa de submissão do território nacional ao domínio ou à soberania de outro país? A referida lei, aliás, é campo fértil para tipos vagos e genéricos, o que está errado. Outro exemplo emblemático de violação da taxatividade está no artigo 41b do Estatuto do Torcedor. Artigo 41b do Estatuto do Torcedor. O legislador pune, dentre outros comportamentos, promover tumulto em eventos esportivos ou no raio de 5.000 metros ao redor do local de realização do evento esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento. Então, o que é essa promoção de tumultos? Apesar de a infração penal ter sido criada por lei escrita e anterior, não parece certa. E a falta de certeza, a falta de taxatividade, a falta de determinação, vamos chegar a uma conclusão, que é a falta de compreensão. E nessa falta de compreensão, chega-se com facilidade ao arbítrio, à interpretação errônea, ampla, abusiva e autoritária, ferindo consequentemente o princípio da determinação. Aliás, como propriedade explica Guilherme de Souza Nutt, fere-se a taxatividade e a proporcionalidade. Cometer constrangimento físico ou moral não quer dizer em si nada. Pode referir-se a tudo. A prática de violência necessita ser descrita de forma certa, determinada, taxativa, contra a pessoa em que termos, contra a coisa em que termos, danificar a cadeira de um estádio seria prática de violência, do mesmo modo que espancar um torcedor? Ambos teriam pena de 1 ano de reclusão? Ele está fazendo a crítica aí a esse sentido do Estatuto do Torcedor. Seria bom, se vocês quiserem, para estudo, não vou cobrar isso.
Se vocês quiserem pesquisar, anotem aí, artigo 9º da Lei 7.170 de 1983, perdão. 7.170 de 1983, artigo 9º. Então, uma pesquisada aí, o que vocês acham, se ela é taxativa, determinada, ou se ela deixa um sentido vago na mente de vocês, na interpretação de vocês. A nível de pesquisa também, estudo, não vou cobrar, mas o artigo 41b do Estatuto do Torcedor. Dê uma lidinha, pesquisa na internet, que vocês vão ver se... Será que essa lei está vaga mesmo? Será que ela não dá certeza? Será que ela não está dando a taxatividade, a determinação e a proporcionalidade? O professor Guilherme de Souza Núcio nos acrescenta também, esses princípios. Dentro da certeza da lei, teremos o princípio da taxatividade ou da determinação, bem como o princípio da proporcionalidade, que deve guiar o legislador na formulação do preceito primário do tipo penal. Dentro da certeza da lei, teremos o princípio da taxatividade ou da determinação, bem como o princípio da proporcionalidade que deve guiar o legislador na formulação do preceito primário do tipo penal. Certinho, gente? Então é importante que vocês entendam isso aí. Esse princípio, ele é muito importante. Da taxatividade ou da determinação. E o princípio da penalidade significa que se tem que ser proporcional. Matar alguém é um ato diferente de ameaçar. A lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico é muito maior em matar alguém do que ameaçar. Logo, o seu preceito secundário, que é a pena, no caso da ameaça, deve ser bem menor. No caso de matar, deve ser bem maior. Deu para entender a proporcionalidade, gente? Ou ficou dúvida aí? E esse princípio da proporcionalidade, ele vai estar muito ligado à questão do preceito secundário. Já o princípio da taxatividade ou da determinação, ele vai estar muito ligado a qual, gente? Qual preceito? Vamos lá? O princípio da taxatividade ou da determinação, ele está mais ligado a qual preceito, gente? Ao preceito primário, professor. Isso, e o princípio da proporcionalidade está mais ligado a qual preceito? Secundário. Ao preceito secundário. Que seria Esses dois princípios são desdobramentos de quê, gente? Da legalidade. Legalidade, perfeito. É isso que eu queria que vocês entendessem. Gente, vamos prosseguir, então. Cesário Beccaria alerta quanto à necessidade da edição de leis certas e assevera ao Marquês: ponde o texto sagrado das leis nas mãos do povo, e quantos mais homens o lerem, menos delitos haverá. Pois não é possível duvidar que no espírito do que se pensa cometer um crime, o conhecimento e a certeza das penas coloquem um freio na eloquência das paixões. Que bonito, né, esse preceito de César de Beccaria. Eu vou até colocar nas minhas petições isso aqui. A cultura, ele enaltece novamente aqui a cultura, né? Embora estejamos vivendo no mundo uma onda anticultura, uma onda anti-ciência, uma onda anti-educação. E aí promovida por aquele lá, aquele país lá em cima, lá, aquele lá que é chefe do mundo, sem dar o nome dele, é o chefão que anda induzindo outros a erro. Né? Certinho? Induzindo outros a erro. Então, a ignorância que nós temos que combater, a ignorância e o obscurantismo, independente da ideologia que venhamos a pertencer. Podemos pertencer a qualquer ideologia, a qualquer partido, qualquer linha,
Mas uma coisa nós não podemos, acadêmicos, permitir. Apoiar a Professor, ignorância e o obscurantismo. Vamos lá, diga. Então, o senhor não, o Hã? senhor não fala, o senhor não fala os nomes, né? Como o povo fala antigamente, dá nome aos bois, para não se comprometer, é isso? Não, porque não é objetivo da aula falar o nome dos Ah, bois. ok. O objetivo é levar vocês o conhecimento. Eu vou repetir esse texto de Cesare Beccaria. Eu não tenho medo de me comprometer, não. É apenas o objetivo da aula é educacional, não é dar nome aos bois, né? Porque eu dou aula de ciência política, e nessa aula de ciência política eu dou nome aos bois. Mas aqui é penal. Agora eu vou repetir para vocês que é lindo. Cesare Beccaria. Ele é um marquês. Ele alerta contra a necessidade de edição de leis certas. Ele bate naquela época de leis certas. Então nós estamos trabalhando no princípio da taxatividade ou da determinação. Assevera o Marquês, onde, a linguagem bem rebuscada, antiga, né? Onde, eu vou escrever em cima nas minhas petições isso, onde o texto sagrado das leis nas mãos do povo. Onde é colocar, né? Coloca o texto sagrado das leis na mão do povo. E quanto mais homens o lerem, ele revela a importância da leitura, menos delitos haverá. Pois não é possível duvidar que no espírito do que pensa cometer um crime, o conhecimento e a certeza das penas coloquem um freio à eloquência das paixões. Quer dizer, você vê, ele está querendo dizer aqui que a educação, conhecimento, a cultura científica, jurídica, ela liberta o ser humano quanto ao cometimento de crimes. Eu vou colocar isso nas minhas petições, logo em cima. O que nós estamos precisando no país é educação. Isso é um ponto que eu tenho certeza que vocês, independente de qualquer ideologia, todos concordam. A não educação, a não cultura e a ignorância tem que ser combatida. E, no princípio da taxatividade ou determinação, nós não podemos ter um legislador que faça essas leis como eles estão fazendo. E aí vocês viram já a crítica do Estatuto do Torcedor, 41B. Já falei para vocês pesquisarem. Em que ele coloca promover tumulto em eventos esportivos ou num raio de 5.000 metros ao redor do local de realização. Inclusive, até o professor Fernando Capês também faz críticas. E o artigo 9º da Lei 7.170 de 93. Perdão, de 83. Embora esse artigo 9º, o do tumulto, ele precisaria o legislador especificar quais são as condutas de tumulto. Tá? Eu concordo, o artigo 41B. Mas o da Lei 9, 7.170 de 83, o legislador também poderia especificar as condutas, mas, como se trata de uma questão de soberania nacional, eu não vou assim, o texto diz, tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Eu acho que não tem muita vagueza nem ambiguidade, não. Está bem... Aí vocês analisem, cada um analisa. Eu acho que está bem taxativa ou determinada, né? Eu acredito. Acredito, esteja bem taxativa ou determinada. Certo? No artigo 9º da Lei 7.170 de 83. E aí vem discordar do professor Fernando Capês. Vocês é que vão analisar se tá vago ou não. Tentar submeter o território nacional, parte dele é o domínio ou a soberania de outro país. Eu acho que isso é um crime que está bem claro. Agora, do tumulto, o torcedor, você dá uma lidinha aí para vocês interpretarem, vocês vão dizer se vocês acham que tem vagueza, ambiguidade, ou se está dentro do princípio da taxatividade ou da determinação. Legal, gente? Então, vamos fechar aqui agora. O último dos 6 desdobramentos é a mesma coisa. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei necessária. Eu sou professor também de ciência política, e ciência política eu dou o nome a cada um dos bois. E dou o nome de cada um com seus defeitos, gravado, fica nacionalmente. Vocês poderão ver meus vídeos. Mas é que aqui penal a gente tem que focar na matéria penal. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei necessária.
Aí vamos aqui entender o que é lei necessária, né? Não há crime, né? Nem pena ou medida de segurança sem lei necessária. O que é lei necessária? A lei necessária é necessidade. Existe uma necessidade de ter uma lei penal. Se não houver necessidade de ter uma lei penal, não faça lei penal. Porque lei penal é a coisa de última extremo, última razão de ser. Só faz a lei penal quando tem necessidade mesmo de punir. Se não houver, não faz. Agora, eu acho que vocês deviam dar uma olhadinha nesse princípio aqui, ó. Porque de todo esse princípio que a gente está vendo, da taxatividade e da determinação, embora os outros sejam, antes, muito importantes, né? Não tenha dúvida nenhuma que são muito importantes, mas da taxatividade, determinação e da proporcionalidade também, eles são pilar importantíssimos, né? Então, não há crime ou contravenção penal sem lei ou medida de segurança. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei necessária. Então, vem aqui como desdobramento lógico. Trata-se de um desdobramento lógico de outro princípio, o da intervenção mínima. Não se admite a criação da infração penal sem necessidade, vírgula. Em especial, quando a conduta indesejada pelo meio social pode perfeitamente ser inibida por outros ramos do direito. Quando a conduta indesejada puder ser inibida por outros meios que não o do direito, não tem necessidade de criação de uma lei penal. Eis aí o princípio da intervenção mínima, certo? Nesse contexto, andou bem o legislador ao revogar o crime de sedução do artigo 217 do Código Penal, revogar o crime de adultério, 240 do Código Penal, embora os tipos trouxessem condutas consideradas imorais, indesejáveis, sua pouca relevância não reclamava a intervenção do direito penal como forma de repressão estatal à sua prática. Então, se revogou o crime de sedução, se revogou o crime de adultério, porque, na realidade, são imorais, podem ser punidos de outra forma, como a gente já viu, com a questão do civil, direito civil, sem necessidade de uma intervenção penal. Sem necessidade de uma intervenção penal. Sem nenhuma necessidade de uma intervenção penal. Ou seja, pode ser punido crime de adultério com danos morais. Pode ser punido de sedução também com danos materiais ou danos morais. Ou seja, pagamento de dinheiro. A colocação de uma conduta no direito penal como tipo penal é a última razão de ser. Ou seja, não tem jeito mais, eu tenho que colocar, porque isso é um comportamento, é uma ação que está gerando lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico de forma grave e perigosa para o meio social. Eu tenho que colocar, então, como penal. Se eu puder colocar em civil, eu posso. Certo? Então, esse é o princípio da intervenção mínima do direito penal. Legal, gente? Vamos fazer uma síntesezinha agora aqui? Professor, Diga, minha querida. tem algum código penal que não esteja escrito? Algum código penal que não esteja escrito, eu não entendi. Que não seja escrito, porque o senhor disse, assim, primeiro você falou... No Brasil, não. No Brasil, é lei escrita. Exatamente, mas tem algum Fora outro do lugar que Brasil, seja escrito? aí tem outro tipo de legislação. Ah, Fora do Brasil, tem outro tipo de legislação. Mas no Brasil... assim também como os costumes, né? Sim, a common lei, que é na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, tem outras formas de você punir e você pode encontrar alguma coisa diferente da nossa. Mas no Brasil, a lei tem que ser escrita, certo? Eu, pessoalmente, não sei porque eu fui criado aqui no Brasil, né, não sei, minha formação é aqui no Brasil,
eu não consigo conceber, eu, por exemplo, não consigo conceber alguma coisa penal que não seja escrita. Eu acho pessoalmente, que é uma violação de direitos humanos. É uma violação de direitos humanos. Porque uma coisa que não está escrita, você vai ser preso. Ou preso por uma coisa que não está escrita, que não está determinada, e que não está determinada antes de eu praticar o ato. Eu, por exemplo, não consigo conceber. Só se eu morar lá algum tempo, depois eu voltar a explicar a vocês. Eu estive na Espanha também, fiz curso na Espanha, Portugal, e eu sou cidadão da União Europeia, cidadão espanhol, e vi o direito penal muito rígido lá, muito punitivo, mas muito garantista. Muito garantista. Tive também nos Estados Unidos, mas não tive a oportunidade de estar se aprofundando, porque nos Estados Unidos, cada estado é uma situação. Tive Califórnia e tive na Flórida. Então, cada estado é uma legislação, a complexidade é do inglês, aí não deu para a gente fazer esse estudo ainda mais aprofundado. Mas eu acredito que eu, pessoalmente, gosto. Tem coisa que eu critico no Brasil, mas eu gosto desse sistema nosso escrito. Eu acho que o melhor sistema para o direito penal é esse escrito. É o que está escrito, tem que ser obedecido. Legal, gente? Todo mundo entendendo até aí? Ficou legal? Ou ficou alguma dúvida? Todo mundo entendendo? Todo mundo entendendo? Então, ótimo. Agora vamos fazer aqui, gente, uma situação que vocês vão dar uma copiadazinha aí agora. Bota aí, não há crime. É um resumozinho, tá? Não há crime. 2 pontos. 1. Sem lei, abre parênteses, admite somente lei em sentido estrito. Fecha parênteses. Em cima, bem grande, não há crime, 2 pontos. 1. Sem lei, abre parênteses, admite somente lei em sentido estrito. Fecha parênteses. 2. Anterior, abre parênteses, veda-se retroatividade maléfica da lei penal. Fecha-se parênteses. Todo mundo entendendo, gente? Copiando? Sim, professor. Pode repetir. Repete, por favor, dos 2 anterior. Vamos lá, vou repetir desde o início. Não há crime, 2 pontos, bota bem grande. 1. Eu estou fazendo esse resumo que eu estou fazendo aqui, a gente já viu tudo, já? Só estou resumindo para a gente fechar. A gente já viu tudo, tudo. Certo? Só estou fazendo um resumozinho para a gente fechar. Certinho? Então, não há crime, 2 pontos. 1. Sem lei. Aí abre parênteses. Admite somente lei em sentido estrito. Fecha parênteses. 2. Anterior. Abre parênteses. Veda-se retroatividade maléfica da lei penal. Fecha parênteses. Veda-se a retroatividade maléfica da lei penal. Fecha parênteses. 3. Escrita. A gente já viu tudo, estou só resumindo. Abre parênteses. Veda o costume incriminador. Fecha parênteses. 3. Escrita. Veda-se o costume incriminador. 4. Estrita. 4. Estrita. Veda-se analogia incriminadora. 4. Estrita. Veda-se analogia incriminadora. Fecha parênteses. 4. Estrita, abre parênteses, veda-se analogia incriminadora. 5. Certa. Abre parênteses. Veda-se o tipo penal indeterminado. 5. Certa. Abre parênteses, veda-se o tipo penal indeterminado. Fecha parênteses.
E sexta, necessária. Abre parênteses, intervenção mínima. Fecha parênteses. Sexta, necessária. Abre parênteses, intervenção mínima, fecha parênteses. Certinho, gente? Vamos ao nosso questionário? Agora eu vou pedir uma coisa a vocês. Na próxima aula, estando feito, não estando feito, não se preocupe com isso. Tragam todos os questionários. Dê uma lidinha neles para a gente tirar as dúvidas. Porque se a gente estudar pelo questionário, desde o início, eu tenho certeza que vocês fazem uma prova boa. Tenho certeza. Então, tragam todos os questionários. Não sei se vai ser possível responder todas as questões. Mas Professor, são dois, né? São 2 blocos de questionários. Tem questionário de agosto, que não é obrigatório, veja só, que não é obrigatório para entregar, mas que representa estudo de conteúdo para a prova, né? Entendeu? Professor, você não disse que era para a gente postar junto com a outra atividade no AVA, os questionários? Mas presta atenção no que eu estou falando, olha só. Presta atenção no que eu estou falando. Tragam na próxima aula para a gente estudar, para a gente fazer uma revisão. Vocês vão postar no dia da prova, e eu vou mandar meu e-mail, vai postar para o meu e-mail. A prova é que vocês vão postar no AVA, para evitar problema, tá? Você vai postar o questionário, enviar para o meu e-mail. Tá certinho? No dia da prova. Agora, na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão, é a última aula antes da prova. E a revisão, nada melhor do que a gente fazer com o questionário, né? Legal, gente? Excelente, professor. Boa ideia. Não é uma boa ideia? Minutinho só. Alô? Verdade. Alô? Viu? Então faz com o questionário. Agora, tem questionário que eu passei em agosto, que não tem necessidade de você entregar. Mas mesmo assim, traga, porque faz parte de aprendizado, né? De conteúdo, de debate, coisa e tal. Agora, não vai poder responder, talvez, não dê tempo na aula, responder todas as questões. Mas as que vocês perguntarem, que tiverem mais dúvidas, a gente pode responder. E os pontos, se tiverem mais dúvidas, a gente vai revisando aqui. Vai ser uma aula de revisão mesmo para a prova. De consolidação desses conhecimentos que a gente aprendeu nesse momento. Então, tragam todos os questionários. Só o de setembro é que é obrigatório para entrega na prova. Certinho? Certo, gente? Todo mundo entendeu isso aí ou ficou dúvida? Entendeu, gente? Ou ficou dúvida? Entendi, professor. Beleza? Todo mundo cobra mesmo aí? Vamos lá. Juristas mesmo. Vou fazer o questionário agora dessa aula aqui. Tá legal? Aí, esses de setembro são obrigatórios para entregar. Eu vou mandar meu e-mail. Vou até botar meu e-mail logo aqui, né? Porque vocês já anotam aí. Melhor entregar no meu e-mail, porque eu já vejo vocês aqui. Qualquer problema de entrega, não tem problema. Se não chegar alguma coisa, eu acredito na boa-fé de vocês. Vocês me falam, entrega de novo, isso não tem problema. Fiquem tranquilos com isso. Aliás, vocês deviam ficar tranquilos com tudo, só se preocupar mesmo com o aprendizado. O resto deixa comigo. Vamos ao nosso questionário, antes do nosso e-mail, tá? Professor Dr. Martinez, tá na VAR, viu, gente? @hotmail.com. Professor Dr. Martinez, @hotmail.com. O da Cairu é a mesma coisa, só que @cairu.br. Mas eu mande para esse daí, que também esse é de ensino também. Legal, gente? Vamos ao nosso questionário. Primeira questão. Segundo o conceito de Hobbes, se existisse uma lei posterior ao crime, estaríamos diante de segunda questão. Sobre a retroatividade maléfica. Terceira questão. Fale sobre irretroatividade da lei penal.
Quarta questão. Fale sobre... Professor, peraí, dá como se eu repetir a terceira, por favor? Ó, tá tudo aqui, ó, gente, ó. Primeira questão. Terceira questão. Fale sobre retroatividade penal. E retroatividade penal. Legal, gente? Anterioridade da lei penal. Quinta questão. Explique o artigo 3º do Código Penal Militar e a Constituição Federal de 88. Sexta questão. Fale sobre a lei escrita no Brasil. Sétima questão. Explique oitava questão. Fale sobre o princípio da taxatividade. Nona questão. Fale sobre o princípio da proporcionalidade. Décima questão. Fale sobre o princípio da intervenção mínima. As questões abaixo terão que ser relacionadas com os desdobramentos do princípio da legalidade. Bom, gente, vê se eu coloco uma cópia aqui e boto no chat. Espera aí, viu? Aí vocês também podem fazer um copiar, colar aí e botar no grupo, legal? Facilita também, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não foi, não. Foi. Deixa eu ver de novo aqui, peraí. Foi sim, professor, até a sexta. Ah, foi? Então, o questionário foi até o sexto? Sexta questão. Então, peraí.
Espera aí que eu vou pegar o resto. Deixa comigo que eu pego ele aqui. Até a quinta, sexta. A sexta completa, não foi? Pronto, agora vai. Acho que não vai muito, né? Pronto, aí foi tudo, né, gente? Legal? Aí vocês fazem a mesma coisa, dá uma copiada e colada e botam no grupo para mim. Tá legal, gente? Gente, ficou alguma dúvida? A gente tem bastante assunto. Vocês estão começando no penal, mas eu lhe digo a vocês, com sinceridade, vocês estão começando bem no penal. Porque essa base é tudo. Uma casa, a base é tudo. Se tiver uma boa base, você vai crescer até o 10º andar. Agora, se não tiver uma boa base, vai cair, gente. A casa cai. Se não tiver uma boa base, a casa cai. Né? Negócio de terra plana, aí a terra é redonda mesmo. Não tem boa base, a casa vai cair. Então, boa base vai até o 10º andar. Legal, gente? Agora, então vocês estão tendo uma boa base, muito importante. O resto, a partir do momento que tem a base, você pega um artigo do penal, você lê, você já compreende, fica beleza. Aí você vai voar sozinho, se tiver uma boa base. Agora, sem base, não voa. Então, peço a vocês muita atenção aí para pegar essa base aí, esses princípios, o desdobramento do princípio da legalidade, anterioridade, certo? E aí eu acho que já tem muito assunto para a prova. Então, para a semana, tragam todos os questionários. A gente vai fazer uma revisão. A semana não é a entrega dos questionários. A semana é revisão, é dúvida. Você tem uma dúvida numa questão, tem uma dúvida na outra, tem uma dúvida na outra, tem uma dúvida na outra. A gente vai tirar as dúvidas aqui. E além dos questionários, quaisquer dúvidas você tem para a prova. O momento é para a semana que vem, dia 22. E depois, na outra semana, dia 15, a prova. Que você, de 0 hora até 23h59, você começa, não vai começar 23h59, né, lógico, porque você só tem 2 horas para fazer a prova. E aí vocês farão a prova, eu tenho certeza absoluta, eu terei o maior prazer de dar nota boa a vocês. Eu quero todo mundo largando com nota boa na V1. Mas por mérito de vocês, porque vocês são capazes e são juristas. Muito obrigado. Tem alguma dúvida? Fale agora ou cale para sempre. Ficou dúvida, gente, até agora? Legal? Tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Que eu possa tirar essa dúvida aqui agora? Tem dúvida? Tem, gente, dúvida? Tudo tranquilo? Estou muito bom. Beleza, muito obrigado a vocês. Tudo tranquilo, professor. Então, Jesus, abençoe a semana de vocês. Diga, meu amigo. Estudar e se preparar, certo? Jogar duro, porque aqui você está na faculdade para isso. O gostoso da profissão é a faculdade. A faculdade é o amigo mais feliz. Sejam felizes. Um abração. Jesus Cristo abençoe. Boa semana, bons e tudo. Para a semana, tragam os questionários e tragam as suas dúvidas. Então, no mínimo, dê uma lidinha nos questionários e vê as dúvidas para tirar aqui. Tá bom, gente? Um abração para vocês e até para a semana, se Deus quiser. Excelente semana. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Grande abraço. Tchau.